Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala, povo, tudo bem? Aqui vai mais uma edição do Ponta de Lança FC. Antes de mais nada, eu peço para você dar o seu like, se inscrever no canal e também acionar o sininho para receber os shorts, os vídeos e as notificações. Hoje, nós vamos conversar com uma pessoa que escreveu este livro aqui, ó. Deixa eu ver aqui o reflexo. Aí. Campo de Terra, Campo da Vida. Alternativas de Resistência Negra e o Negritude Futebol Clube. A autora é Roberta Pereira da Silva, que na apresentação, escrita pela, como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui, pela Maria Beatriz Costa Abramides, que é da PUC, né, Serviço Social, ela diz o seguinte de você, Roberta. Ela diz que você é uma jovem mulher, intelectual, assistente social, negra, militante, antirracista. É isso? É tudo isso? É um pouquinho disso. Sou assistente Que bom. social, é, mas gostaria de ser só pesquisadora, sabe? Isso quer dizer o quê? Você gostaria de viver assim, como pesquisador, Eu é queria isso? viver, porque eu vivo como assistente social, meu trabalho é como assistente social, o que sustenta Ah, minha casa é o como assistente ganha-pão. social. Entendi. E, e eu arrumei um tempinho para estudar e para discutir futebol, mas não. As minhas pesquisas não são de serviço social, é só minha profissão. É o meu Entendi. ganha-pão, vamos Eu, dizer assim. eu ganha-pão. Aliás, tem uma passagem no teu livro, Roberto. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, que esse é um dos livros mais importantes que eu li. E eu sou um leitor, um bom leitor. Ao longo da vida eu li muita coisa. E você fez um trabalho, assim, eu acho que é muito importante, porque você discute várias coisas a partir do futebol, quer dizer, a partir da criação de um time de várzea, né? Então, tem muitos aspectos que você apresenta aqui, inclusive com as citações, que fazem a gente pensar, né? Eu joguei bola há muito tempo na várzea e, um dia desse eu fui acompanhar um dos meus filhos num jogo de várzea. Ali no, como é que se chama? Oh meu Deus do céu, samba e futebol eles põem. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. E é ali na Barra Funda, quase Bom Retiro. E é um campo que tem ali, rodeado de prédios, né? A Uhum, gente vai falar sobre isso, mas o que me chocou não, me surpreendeu positivamente, foi que ele está ali. Você percebe claramente que ele foi acuado, que ele foi pressionado, mas o campo está ali, resistindo. uhum. Não tem ainda, né, o piso sintético, é Tá. aquele famoso terrão com as gramas nas laterais, com a grama nas laterais. E eu fiquei assim, que maravilha, adorei ter visto o jogo. Eu queria saber o seguinte, na sua opinião, o futebol de várzea, ele está morrendo ou é muito forte dizer isso? Acho que é muito forte dizer isso. Que bom, né? Mas primeiro eu quero agradecer a leitura e dizer que assim, eu fico muito feliz porque geralmente os retornos que eu tenho são esses, assim, das pessoas começarem a ler e se identificar e lembrar das próprias histórias, começar a olhar o bairro de forma diferente. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu nunca vou me acostumar assim com os elogios, sabe? Eu acho que é muito forte no É, sentido de que, de alguma maneira, o futebol de várzea ainda é uma atividade espontânea. E a gente, da espontaneidade, a gente pode esperar tudo. Então, o que eu vejo é, as bets estão entrando na várzea, na né? várzea também? Sim, sim, tem campos aqui, eu moro na Zona Leste de São Paulo. É. E aí tem campos aqui que já tem, inclusive, as propagandas, assim, como no estádio, assim, sabe? As propagandas das bets, ela já está entrando no futebol de várzea. Teve um campeonato há 2 anos atrás, que a final É. foi no Allianz Parque, Nossa. que eu acho, e aí, assim, só um parênteses, É. durante todo o jogo.
O jogo foi 0-0, acho que não poderia ser diferente. Por Foi um quê? jogo 0-0 que terminou nos pênaltis. É, E todo o tempo o narrador falava assim: não invadam o campo, não invadam o campo. E aquilo foi me dando uma sensação de que nós não poderíamos estar lá e que nós não sabíamos nos comportar, porque exatamente. a gente invadiria o campo. O recado é Então, esse, né? é, Muito claro. então eu penso que a várzea está sofrendo por esse processo quase de profissionalização, mas assim, é uma profissionalização muito longe, mas ela está sofrendo isso. Só que tem outras tantas várzeas, né? Tem a organização de mulheres fazendo campeonatos femininos, tem organizações anarquistas fazendo campeonatos antifascistas, tem os times menores que não têm uma organização dessa, que ainda estão fazendo os festivais no final de semana. Então, dizer que a várzea está morrendo é muito grande, porque aí você entende a várzea como uma coisa só, e ela é bem diversa, né? Então, de fato, tem um futebol de várzea que está sendo inundado por esses dinheiros que vêm Uhum. vindo, né? Que antes vinham de outros lugares, mas tem ainda um futebol de várzea ali acontecendo no terrão, organizado para as pessoas se divertirem, enfim. Então, eu acho que a várzea não vai morrer, não. Deus te ouça, que todas as deusas te ouçam. Ô, Roberta, o nome do. Eu estava pesquisando aqui, era Classe A. O nome do time é Classe A. E aí eles põem embaixo Tá. assim, samba e futebol. E é um lugar, é organizado, tem uma praça do lado, quer dizer, aí você começa a pensar, bom, tem algum tipo de lazer. É aquela coisa que parece que é quase um favor que o poder público está Uhum. fazendo, né, para a população do lugar. Bom, mas baseado no que você acabou de me falar, Roberta, eu entendo então que os pontos de resistência estão muito vivos e talvez, num certo sentido, se proliferando também, porque tem que lutar, né? Não tem outra saída. E eu penso que quanto mais aperta, quanto mais contradição, mais possibilidades, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma final no Allianz, a Uhum. gente tem uma organização de times LGBTs utilizando a várzea, sabe? Então, eu acho que tá dentro dessas contradições. Obviamente que a gente vai ver, vai ficar mais visível essa várzea que está contratando jogadores em fim de carreira, Certo. porque isso também tem acontecido com muita força Eles recebem, dos Roberta? jogadores. Oi? Eles recebem? Sim, inclusive na várzea se ganha mais do que no time profissional os jogadores de menor destaque, sabe? Então, Uhum. assim, a várzea paga em dia e paga na hora, cai lá o Pix, jogou, cai o Pix, entendeu? Bom. Então, assim, alguns times, o ano retrasado e o ano passado, tiveram vários jogadores já no fim de carreira sendo contratados para jogar nos times. E aí, por exemplo, o time vai passando de fase, quando chega na semifinal, nas quartas, aí contrata esse jogador. Isso sempre aconteceu. Sim, Jogadores que estavam ali no time B, ou que eram reservas, conseguiam fazer uns bicos na várzea. E aí agora eles estão chamando mais esses jogadores que já não, entre aspas, não servem mais para um time profissional, e aí vão jogar na várzea. Essa várzea é a que mais aparece, até porque vira notícia, né? Eu é. não estou me lembrando o nome dos jogadores agora, porque eu tenho um problema sério de lembrar nome de jogador. Mas assim, saía, olha, fulano tá jogando em tal time, ciclano tá jogando em tal time, né? E aí acaba aparecendo mais. E esses futebols que representam mais resistência, eles ficam mais apagados, né? É, Quem sabe é quem tá ali no bairro, né? é. Ou os A- próprios jogadores, as jogadoras, né? Agora, Roberta, você acha que. Bom, talvez não, eu estou meio respondendo a pergunta que eu ia fazer, mas que é o seguinte:
Se o futebol de várzea corre o risco de virar uma coisa também rentável, altamente lucrativa, tal, por esse viés, entendeu? Quer dizer, estamos contratando, ele começa a aparecer na mídia, aí alguma parte da imprensa vai lá e noticia, não sei o quê, começa a virar um negócio. Eu não sei se eu estou me adiantando muito, mas é possível isso Uhum. acontecer. Mas também é possível que isso não role dessa maneira, tá certo? Quer dizer, vem o cara, joga, tal, que legal, tem um oba-oba, e depois, não. O que que você Eu acha? acho que é uma ótima pergunta. Eu estou aqui pensando, sabe? Eu estou realmente pensando, porque, inclusive, tem o Cauê, Hum. que acabou de defender o mestrado na USP, que ele está discutindo justamente essa coisa da mercantilização, que ele chama de profissionalização, eu chamaria de mercantilização, mas no Uhum. final nós estamos falando a mesma coisa. Sim. Mas aí eu estou aqui fazendo um exercício de reflexão com você, Uhum. porque assim, a várzea, a que eu estudei no livro, que é da década de 80, ela era transmitida. Inclusive, alguns famosos Sim. jornalistas Sim. famosos eram repórteres de campo na época do Desafio ao Galo, que era transmitido pela Gazeta, depois passou a ser transmitido pela Rede Vida, e era transmitido, enfim, e era algo que as pessoas. Eu me lembro criança com meu pai assistindo Não, e era esses jogos. emocionante, tinha cada puta jogo. Era muito Exato, e aí bom. tinha o Super Galo, que você ia ganhando os galos, quem ganhava mais galo tinha o Super Galo. É, Depois veio a cerveja patrocinando, que foi a Copa verdade, Kaiser, que ficou por muito tempo verdade. patrocinando a Várzea. E nem por isso a Várzea deixou de ser Várzea e se profissionalizou a ponto, sei lá, de se mercantilizar, Uhum. né? Agora é mais dinheiro, que não é uma patrocinadora só, né? Essas bets aí estão entrando em todos São, os poros. é. Mas não sei, por exemplo, o Água Santa, ele foi para a série profissional, né? Era um time de várzea. Eu acho que é mais fácil um time conseguir ganhar muito dinheiro e ir para o profissional do que a várzea se mercantilizar a ponto dela perder as características. Entendi. Acho que a pergunta é mais nesse sentido, de um receio de, com esses dinheiros que vêm de fora, perder o controle, sabe? Aí Uhum. começar a ser um funcionário de quem chegou com a grana. Não, eu tô com a grana, eu mando. A lógica do Uhum. capitalismo é essa, né? Eu Sim, faço as sim. regras. Mas Uhum. eu acho que, pela sua resposta, acho que não. Acho que a gente vai ter sempre focos de resistência e de luta, tá certo? Eu acho que, por exemplo, as bets, elas podem até organizar campeonatos do jeito dela, por exemplo, assim. Tá. Mas o time continua sendo aquele time de várzea que vai organizar o ônibus e a Tá. bateria para levar, sabe? Porque eu tenho percebido isso, tem surgido uns campeonatos com muito dinheiro, com premiações altas, mas ainda assim está acontecendo no bairro, o jogo está acontecendo no bairro, né? Agora tem uma novidade, que não é É, tão novidade, mas que está mais forte, que são as transmissões via YouTube, né? Então você verdade, consegue assistir verdade. jogo hoje de várzea com transmissão via YouTube. O que é Eu, muito eu bom. acho que assim, no capital, tudo vira mercadoria, Hum? né? Só não Uhum. dá para virar mercadoria se não for Inclusive a mais gente, né? capitalista, inclusive a gente. Agora, sempre vai ter um grupo de pessoas querendo jogar uma bola no final de semana, acredito eu. Sim, não, com certeza. Eu acho que essa coisa pode ficar difícil se você perde, por exemplo, o campo. Você perde o campo. É. Aí chegou lá uma empreiteira, tal, vendeu aquele troço, aí, buf, que a gente acabou de ter, né? Um exemplo aí, a semana passada, ou esta semana, agora não vou lembrar o nome, mas o Playball da Pompeia, aquele monte de campo, foi vendido. Ou seja, Hum, aquilo que não é várzea, porque são campos né, são vários campos de society, vai sumir.
que era Mas era um, um espaço de sociabilidade, né? pois é, e grande, né? E grande. Grande. É, E tem a briga eterna dos campos, do Campo de Marte, né? também, Que é uma briga também. eterna, que está entre os pré, ali, aquele terreno, né? Porque você só consegue ver o campo na hora que você chega no final da rua, também cheio de prédios ali na travessa da. Esqueci o nome daquela avenida. Da E Olavo? Não é Olavo, ali, não é a outra. não, é a outra. Mas, enfim, e ali você tem além do futebol, tem um samba, né, que acontece à noite, enfim. E ali é uma briga eterna para conseguir aquele terreno. Por outro lado, você tem um campo aqui que está muito famoso e que ele é no meio da comunidade, as casas em volta. Quando tem transmissão, fica na varanda da casa para transmitir. E eu acredito que aquele campo não saia dali, né? Ele não vai sair dali, porque ele já pertence àquele lugar ali, que é, acho que é o 11 Garotos, que é o Olha time só. do 11 Garotos, se eu não me engano. 11 Garotos. E a É na ZL torcida, também? tudo aqui na Zona Também. Leste. Tá. Então, ao mesmo tempo que tem campos desaparecendo, porque tem isso, né? Vários campos Sim, desapareceram, sim. ainda tem uns se mantendo, né? Esse é terrão também, ainda não, acho que não tem grama sintética. É engraçado que eu sinto que essa coisa da grama sintética, que ela vem avançando, né? E como é a coisa da grana e da grama, quer dizer, que é difícil de você de você manter, né? Porque dá trabalho a grama natural. Então eles preferem, os donos de clubes, os presidentes de clubes preferem pagar lá para a empresa tal e acabou, se livra do problema. E aí vira um outro jogo, porque é muito diferente a grama artificial da grama natural. Roberta, E me os conta, jogadores têm falado das lesões, né? Que a no artificial? sintética tem Exatamente. causado também, né? Então a gente vai ter um número maior de lesões e que aí atrapalha, né? Eu só acho que eles, os jogadores, precisam se posicionar, entendeu? Porque É, são eles que vão sofrer. Assim, ó, aqui eu não é, jogo. Ué, né? São os caras que geram essa montanha de dinheiro. É que é. aqui é difícil, né? Eles não, essa consciência da coisa coletiva não é muito difícil aqui. Roberta, como é que foi a criação do Negritude Futebol Clube? Foi nos anos 80, né? Ou foi em Foi. 1980? Foi. A Foi, né? Coab, ela chega aqui, né? A Coab, que em outros estados, né? Várias pessoas vão estar assistindo, mas a Coab são os conjuntos habitacionais, que foi o boom na década, final de Uhum, 60, 70, né? isso. Como forma também de arrecadar dinheiro, né? Do Estado, arrecadar dinheiro com as construtoras. Era a maior Coab da América Latina, quando Uau. se instalou É a aqui no Coab Airbnb, 1, né? que é a Coab 1, que é para que todo mundo que esteja em qualquer lugar do mundo entenda, é a Coab do lado do estádio do Corinthians, onde foi a abertura da Copa de 2010. 14. 2014. Isso, 2014. 2014. 2010 foi na África do Sul. exato. 2010, 2014. Então, essa Coab está do lado, exatamente do lado desse estádio, que por muitos anos, aí para quem é de São Paulo, foi chamado Terrão, né? Que era o Terrão do Corinthians, e que depois virou o estádio. Uhum. Então a Coab está localizada ali. E quando um dos critérios para morar na Coab nessa época tinham que ser famílias pequenas, até 5 pessoas, e tinham que ter emprego fixo. Essa era a condição. É interessante pensar que os apartamentos da Coabs, eles eram 60 até 70 metros quadrados, que É, hoje os apartamentos são de é, 30, é, 20, né? é. Enfim, eram apartamentos grandes, tinham pessoas que dividiam a sala e faziam 3 quartos, enfim. Sim, Mas a condição era que fossem famílias pequenas e famílias empregadas. E aí veio gente de São Paulo inteiro, Grande São Paulo, e a característica da Coab, ou
dos bairros periféricos é não ter áreas de lazer, né? É como se a cultura, o esporte, o lazer, a Nem gente não, verde, é, não precisa árvore, nada. nada. É um labirinto, até hoje é um labirinto. Quem não conhece se É. perde nas ruas aqui da Coab. Eu falo aqui porque eu estou bem pertinho. Uhum. E, e aí tinha uma quadra, uma única quadra, e que, e que eles jogavam de final de semana. Os adolescentes, jovens, jogavam nessa quadra. Aí você está E falando do futsal, né? uma Tá. quadra, era uma quadra, pelo que eles contam, uma quadra de cimento, sabe Sim, quadra de sim, escola? sim, sim. Uma praça ali, uma quadra de cimento. E aí eles jogavam seis em cada time, aquela coisa de 10 minutos, ou Uhum. faz gol é o próximo, e Sim. aquilo virou uma rotina ali no bairro. E aí eles, por coincidência, se organizaram, jogaram lá, ganharam, e foi vindo o próximo, e eles não perdiam o próximo, vão continuar jogando. Então, assim, a história que eles contam, esses seis, né, é que o time começa assim. E aí eles jogam um tempo futsal e resolvem montar o time de campo. É. E aí o que é bem interessante, a porta bateu, desculpa. O que é bem interessante É. é que é muito distante daqui de Itaquera, de Arthur Alvim, para o centro da cidade. Sim. Hoje a gente tem o trem e tem o metrô, mas na época só tinha o ônibus, e aí eles iam se organizando no ônibus. É, porque E é ao uma mesmo viagem, tempo né? era uma viagem, né? Uhum. E não é esse ônibus que Sim, não polui, sim. elétrico, não, nada disso, né? E eles iam se organizando no ônibus, todos trabalhavam no centro da cidade, e com isso iam organizando não só o futebol, mas o baile, a festa que ia fazer, enfim. E assim vai surgindo. Por coincidência ou não, né? Essas pessoas que antes viviam no centro, lá na várzea do Rio Tietê, Hum. né, que foram expulsas para a periferia Uhum. na Uhum. década de 40, 50, também, quando surgem os conjuntos habitacionais, eles também são no extremo, né? E a maioria das pessoas que moram nesses lugares é a população negra, né? Isso. Então, todos eles eram negros, e aí começaram a pensar no nome e decidiram numa reunião que ia ser negritude. Ah, essa história é boa. E a história do. Não, não dá. Negritude não dá. E aí, quando eles já se organizam, 2, 3 anos, que querem entrar no Desafio ao Galo, é barrado, porque a gente ainda está na ditadura, 82, 83, e aí fala que ia causar dissensões e que ia dar problema e que não Conflitos podia, étnicos. conflitos raciais, Ah. e aí não podia chamar negritude, e eles jogaram o Desafio ao Galo como alvinegros. Ô, Roberta, só um parênteses. Eu trabalhei durante muitos Claro, anos como repórter, né, de esportes. E uma das coisas que mais me davam, assim, uma coisa de nojo, era quando eu tinha que ir à Federação Paulista de Futebol. Porque eram os políticos, né, que dominavam ali, que comandavam o futebol. E, bom, tanto que depois a gente viu José Maria Marinho, Marco Paulo Del Nero, os caras todos presos, tudo sim, bandido. E esse tipo de argumento, não, porque veja bem, vai haver conflito, vai provocar conflito étnico e tal, isso é de um cinismo muito próprio desse tipo de gente, né? Porque, se não me engano, está no livro, é Federação Paulista e a Secretaria Municipal de Esportes, né? Que saíram sim. com essa justificativa. Era só esse parênteses. Não, é isso. É basicamente isso, assim, não faz nenhum sentido, É. mas o problema é a forma como o racismo se estrutura no mundo e no Brasil especialmente, faz com que não só a Federação Paulista não aceite o nome, mas a dificuldade que eles tinham e que tem até hoje de conseguir patrocínio. Quando chega lá o logo, que é um homem negro de Black Power, sabe? Negritude.
né? Quando eles se apresentam, eles não precisam falar nada, mas o racismo é isso, quando você se apresenta Sim, enquanto uma pessoa sim, negra, a farmácia não quer financiar o mercado, porque a várzea vive disso, né? Dos comércios locais, você claro. divulga os comércios locais na camiseta. E eles me contaram do quanto tinha essa dificuldade de conseguir patrocínio. E o quanto, quando eles chegavam nos lugares para jogar, o quanto de racismo eles sofriam, ou no caminho para o Serete, onde era Uhum. o, Local. o, o local do desafio ao galo, o quanto eles eram discriminados no próprio ônibus, né? Então, assim, a gente tem desde a Federação Paulista lá, os É, donos, entre sim. aspas, do futebol, até no cotidiano, sabe? E aí eles vão relatando, sempre eles me relatavam, sempre assim, isso aconteceu, mas a gente superou. Nas entrevistas era sempre nesse sentido, assim, de que acontecia o racismo, mas que tinha uma superação, que tinha uma organização, que Não, isso não era o mais importante na discussão, sabe? olha só. É um vamos em frente. Vamos A em gente frente. precisa ir em frente. Vamos embora. E assim a gente se afirma, tanto Hélio, que a gente, o fato deles serem homens e mulheres negros, com nome negritude, e o logo atrai muito militante, as pessoas se interessam muito, mas eles são um grupo de pessoas negras que se organizaram em um time. Eles não levantam bandeiras, vamos dizer assim, Sim, sabe? sim, sim. É que a própria existência deles já é uma resistência, né? E aí tem uma história interessante que eu acho bem interessante para a gente exemplificar como o racismo, as pessoas ficam, eu não sou racista, ou o fato de eu não te chamar de macaco, eu não sou racista, mas o quanto isso está Porra. disseminado no nosso dia a dia, que, como eu falei, todos trabalhavam. E Uhum. trabalhavam assim, na CMTC, hoje SP Trans nem é, mas enfim, Sim, né? sim. Que A, privatizou, a, enfim, mas tinha a velha CMTC. SMTC. É. Uns trabalhavam na CMTC, outros trabalhavam no banco, trabalhavam no Senai. Eram empregos que traziam naquele momento uma estabilidade. E aí eles andavam muito arrumados, Hélio. Eles andavam na estica, um emprestava a roupa para o outro, tênis para o outro, então eles andavam muito arrumados. Eles tinham uma coisa de não beber, de não fumar. E aí, aqui no bairro, quando falava negritude, falava aqueles negros metidos. Olha só, porque estavam arrumados. Porque como é que a gente tem que ver a população negra? Bêbada, desarrumada, Que arruma né? confusão. Que arruma confusão. E aí tinha essa coisa entre os times, que o negritude eram os metidos, eram os negros metidos. Olha que interessante. Nossa. Então, assim, como o racismo no Brasil, ele é sutil e violento, né? A sutileza dele não o torna, não deixa de ser violento. Você sabe que um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, também aqui, nesse podcast, e eu falei, não, para tal do, que é um racismo sutil, e aí ela virou-se para mim e falou assim, olha, eu entendi o que você falou, mas é difícil o racismo ser sutil, mas você falou sutil e violento, porque a violência está na sutileza, Exato. que E é a naquela pessoa que coisa, está não, sofrendo o racismo imagina, está sendo violentada, e ela né? sabe, Mas né? Sempre ela sabe, sabe, mas ele está acontecendo nas entrelinhas. Então, assim, exatamente. que é a dificuldade da gente discutir o racismo no futebol profissional. Que aí é isso. Eu não te chamei de macaco, eu não estou sendo racista, né? Ou seja, Agora, eu quando posso eu fazer olho para todas as outras coisas, né? Exato, quando eu olho para um menino negro e digo para ele, Vladimir aí, Uhum. eu olho para você e olho para as fotos, porque esse cenário é lindo. Eu olho para você e olho para o Pelé, eu olho para você e olho para o Vladimir. Ah, eu estou bem acompanhado. Está muito bem Aqui é o acompanhado. Garrincha, E aqui é o o Garrincha. Garrincha, no alto, voando, Garrincha Exatamente. voando. É, Mas quando você olha para um menino negro e diz que ele é apto a jogar futebol, sem ter visto ele jogar futebol,
e olha para um menino branco e ele pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser o que ele quiser, né? E aí você diz que ele pode ser jogador de futebol e depois você mata ele queimado, né? No container no Flamengo, né? Exatamente, exatamente. E faz parte dessa violência que você falou, dessa hipocrisia, do cinismo, etc. Desse racismo sutil também. Agora é duro a gente falar, né? Racismo sutil, né? Os caras morreram queimados. Eles É morreram duro. queimados. Bom, E dos 10, 8 eram negros, né? pois Dos é, 10 meninos do Ninho do pois é. Urubu, 8 eram negros. E os que Eu não sempre eram, falo isso, e os que não eram eram, pobres. eram pobres. E o pior é que, né, os flamenguistas, tem os flamenguistas que estão lutando pela memória desses meninos, e é para eles que eu falo, e não é para o geral, porque você Sim, fala disso na internet, já vem os flamenguistas brigando com você. Mas aí o Felipe Luiz é o sim, técnico é do o técnico. Flamengo? Aí deu aquela declaração achando que estava abafando, né? Falando, ai, a alma dos meninos estão. Gente, os meninos foram assassinados, não é assim, amor, sabe? Ele queria dizer que os meninos eram os anjos da guarda, eu entendi o que ele estava Sim, dizendo, mas sim, assim, tão ruim aquela é, declaração, é, tão equivocada, porque assim, foi o clube que está sendo campeão de tudo. isso. Não teve a capacidade de seguir o laudo do bombeiro e não deixar aqueles meninos morando dentro de um container. Então, eu escrevi um texto Eles não dizendo, são anjo da guarda, né? né? Não foi tragédia, foi crime. Não foi tragédia, Foi foi um crime. crime. Agora esse é o lado aqui que a gente tem, que é o lado da hipocrisia e, feroz, né? Por exemplo, a gente teve, só um exemplo, o Bruno Henrique, que fez lá a falcatrua com o irmão de combinar que eu vou receber um cartão amarelo, pode apostar, a família inteira apostou, o irmão, todo mundo feliz, ele recebeu o amarelo e tudo bem. Quando ele vai ser julgado, um dos auditores, eu acho que tem mais, né, que o que apareceu foi um deles, que estava com a camisa do Flamengo lá em Lima assistindo a final, Flamengo e, entendeu? Era um dos auditores. Foi lá em 19, Hum. 2019. Agora ele foi julgar e eles dizem que eles não absolveram o Bruno Henrique. Claro que absolveram. O cara recebeu poucos jogos e pagou uma multinha, que para eles não é nada, mas enfim. Então, Uhum. tudo isso faz parte da hipocrisia da condução do nosso futebol, né? A outra coisa que eu queria que você abordasse, que você fala bastante no livro, é aquela velha história, né, Roberta? O operário, ele constrói um prédio no qual ele não vai poder entrar, né? Isso. Ele levanta aquela coisa monumental, linda, mas depois ele é impedido de entrar. A mesma coisa em Itaquerão, né? Itaquerão foi É. construído, padrão FIFA, que para mim é uma das aberrações. E Padrão FIFA é ótimo. não é, Não pode não é deixar demais? morrer. É Não, demais. é demais. E você que mora ali, a pessoa que mora em volta do estádio e que é corintiano e que adoraria estar no estádio todas as vezes que pudesse, né, vendo o jogo, não consegue. Não Não consegue. consegue. Então, essa história do padrão FIFA, eu queria que você falasse um pouco, porque na época deve ter sido porque a gente estava vivendo aqueles protestos, né? Não vai ter Copa. Sim. Então, aquilo mexeu com muita gente e os caras desceram a lenha, né? A polícia desceu porrada em quem estava se manifestando na rua. Foram umas das manifestações mais truculentas, porque eram poucas pessoas, não era uma manifestação Milhares, massiva. né? E, inclusive, as pessoas falavam: Nossa, mas vocês são loucos, por que que vocês estão. Não vai ter Copa? Claro que vai ter Copa. E ninguém achava que não teria Copa, Sim, mas sim, que, né, a gente precisava fazer a denúncia, sim, assim como Lima Barreto fez lá atrás, né? Que até eu exatamente, falo no livro que a exatamente. pauta do Não Vai Ter Copa é a pauta do Lima Barreto na Liga contra o Futebol, né? Que ele criou lá em 1919. Ou seja, Mas um século antes. um século antes ele já tinha É, pautado que era a ausência de políticas públicas, porque na época do Lima estava na moda a eugenia. Hoje a gente fala mal da eugenia, tem que falar, obviamente, mas naquela época as pessoas acreditavam, inclusive grupos negros apoiavam a eugenia, porque afinal parecia algo científico e importante, né? é.
Mas o Lima Barreto já era esperto e falou: não, Eugenia está errado. Só que aí o Coelho Neto e mais alguns diziam o seguinte: olha, o futebol, o esporte vai trazer saúde. E aí o Lima Barreto falava: mas uma boa alimentação, saneamento básico e uma casa boa também não traz Bem, saúde. sabe, né? E que era um pouco isso que a gente estava falando, né? Não vai ter copo porque, né, aqui a gente Isso, não tem isso. o básico. E aí eu vou te contar a experiência minha, que aqui Itaquera eram duas avenidas, é, que era a Radial, que era o final da Radial, que desembocava em Itaquera, e que dependendo do trânsito, a gente demorava muito tempo para sair dali. E com a Arena Corinthians, eles construíram um complexo de ruas e de viadutos, Sei. e agora, assim, tá bem mais fácil para passar por lá. É, Eu, como moradora. é. Mas, assim, continua, tinha as pessoas que usavam crack que continuam lá. E aí, quando tem, por exemplo, a NFL, que agora tem, né? Todo ano tem NFL aqui. Quando tem NFL, eles desaparecem. Pegaram as pessoas, colocaram dentro de um caminhão e Ah, levaram para outro bairro ah, quando teve a NFL. Porque quem vem aqui na NFL? Pessoas que nunca pegaram metrô. Pessoas que nunca pegaram metrô vêm para a NFL. E como é que a gente sabe? Que minha filha pega metrô para voltar da escola. E aí vem as pessoas falando: cuidado com o celular, vão roubar seu celular. As pessoas que vão vir assistir a NFL. nossa. Ou não consegue descer. Ai, que lado que eu tenho que descer do metrô? Você percebe que são pessoas que não moram aqui. Mas como o metrô dá direto no estádio, as pessoas vêm de metrô, porque também não consegue vir no horário de pico. E aí, quem mora aqui, Hélio, não vai. Sabe quando vai? Hum, Quando tem jogo feminino, que sim, liberam ingressos, ou sim. que os ingressos são mais baratos. Então, jogo feminino. Uhum, uhum. Quando o Corinthians abre o estádio para fazer treino aberto, não sei se vai fazer essa semana. Sim, Ah, é já, já é após o jogo, sexta, né? acho que não, né? Acho que não, o Acho que jogo é não. Hoje é domingo, né? Acho que sexta-feira não vai já. É. fazer. Já viajaram, né, para o Rio? Não Provavelmente já. sei. Pode ser. Mas assim, treino aberto, então aí abre, as pessoas vão. E o que tem acontecido de, assim, de muita novidade que está acontecendo? Tem vários bares no Arthur Alvim, que é É. do ladinho, e aí a rua fecha. Então as pessoas os moradores aqui de Itaquera estão assistindo o jogo em torno do estádio. Ou no posto de gasolina do Corinthians, tem dois, ou nos bares em frente ao estádio. Então, assim, tem dia que eu esqueço que tem jogo e aí não tem como passar. Você não passa. Fica fechada a rua. Você não passa. E as pessoas estão ocupando esses espaços. Por isso que eu digo, quanto É. mais contradição, mais Entendi. possibilidades aparecem. Entendi. Porque o bairro agora está tomado, as pessoas estão se organizando para assistir o jogo ao entorno da arena. Eu acho É. isso bom, eu acho isso ótimo, mas queria que tivesse um estádio democrático onde as pessoas conseguissem acessar, mas É. não acessam, né? Não acessam. Isso me lembra um pouco, Roberta, quando o Maracanã sofreu a primeira reforma, que foi em 99, que a primeira coisa que eles fizeram, o Maracanã era um estádio lindo. Para mim, o templo do futebol mundial era maravilhoso aquele estádio. Eu fui muito lá. E a primeira coisa que eles fizeram foi tirar a geral, dos Geraldinos, que você cita no livro, inclusive, os Uhum, Geraldinos, né? Que era o lugar onde você assistia, você não via nada, porque você via no nível do campo, da grama, você via os pés, as pernas do jogador, era uma porcaria o lugar, mas você estava lá, e você você estava estava lá. perto do jogador, você estava perto do jogador. Era um barato, porque tinha aquele fosso, mas o cara estava ali, ele gritava para o jogador que ia bater o escanteio, o jogador via. Então era Tá. barato. E eram os lugares mais baratos, né? Eles sumiram, porque não conseguem mais ir ao Maracanã. Essa história de arena que virou não sei o quê, que parece uma coisa toda gourmet, né? Então, Uhum. quando o Flamengo agora, citando, eu acho que foi quando eles foram para Lima disputar a final da Libertadores, que eles encheram as ruas do Rio de Janeiro,
Ali a gente olhava e falava assim, olha os caras aí que não conseguem ir para o Maracanã. É isso aí, ó, eles estão no lugar que eles têm que estar mesmo, na rua. Sabe? Já que não me deixam entrar no estádio, eu estou aqui, esse lugar é meu também. Quer dizer, eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas ele explica algumas coisas, né? Exato, Parecido com o que você exatamente. falou, do bar, a É, coletividade junto, os caras juntos. vai acontecer, porque ou é isso ou acaba o futebol, né? É, e não Porque o acaba, né? objetivo É. porque é isso, no momento que você fala que está mais contraditório, no sentido que só dá para assistir em streaming, que você tem que ter vários canais para poder assistir o jogo, né? Que o ingresso você só entra se você for sócio. O Santos, eu como santista, Opa, somos dois. pois é. Eu sou um Então, santista que escreveu o livro de um baita corintiano. o Vladimir Que é merece meu toda. amigo, É a tem a ver. mesma coisa do Florenzano, do professor Florenzano, que é palmeirense, Eu e adoro ele. escreveu o livro da democracia corintiana, que é um dos Maravilhoso. clássicos, né? Então, e Exatamente. também o pós-doutorado dele é sobre as caravanas dos Santos pela África. E Ah, aí é eu verdade. E aí eu falo para ele, a música Verdade. mais bonita da torcida do Santos é Só o Santos parou a guerra. E aí ele faz toda uma discussão que o Santos Que não não parou foi a assim, guerra, não foi bem não foi bem assim. assim. Eu gosto dele, eu gosto muito dele. E o livro dele foi muito útil para mim quando eu estava escrevendo o Vladimir. A gente conversava muito. É muito bom, Ah, né? o livro é muito bom, o Muito bom. Florenzano, todo lugar que eu for, eu vou falar bem dele, que ele é maravilhoso. Eu também. É meu professor querido, e enfim. Mas Deixa eu te perguntar é uma coisa assim, aqui. a gente tá, só entra no estádio se for sócio, tem que ter a facial, Tem que ter senão não dinheiro, entra. Roberta. Tem que ter Aí dinheiro. a camisa tem lançado camisas de time de R$ 600, Não é? esgota, e porque a galera compra, aí esgota. E aí você fala, o futebol acabou. E aí, de repente, você vê que a avenida principal aqui, que liga o bairro, está tomada e as pessoas estão assistindo ali e ocuparam o espaço e fizeram um espaço ali, né? Eu estou falando que essa é a solução, absolutamente, mas as brechas sempre vão aparecer, Ué. né? E também tem o seguinte: como é que eu vivo? Como é que eu me divirto? Como é que eu tenho. Já que o poder público não está presente onde eu moro, né? Como é que eu vou me virar? Vou me virar, tá certo? E vou me virar junto com as pessoas que sofrem a mesma coisa. Eu acho que a lógica é bem essa, né? Quer dizer, É, a gente vai se organizando. Seria legal que as torcidas conseguissem se organizar, por exemplo, vou pegar a do Corinthians, que falou que iam fazer o Pix, não teve uma coisa de fazer o Pix, teve, Corinthians para teve. pagar a arena. Eu falei, olha, gente, eu acho que já que vocês estão se organizando para isso, porque tá bom, então nós vamos pagar, nós vamos fazer o Pix, nós vamos pagar, e vai ter um espaço ali que é só para baixa renda Hum, na arena. A hum, torcida vai ter um tanto, porque já que vocês estão se organizando, vamos organizar para esse espaço ser nosso, né? Porque aí claro. faz o Pix e o máximo que ganha era um certificado. Aí a galera colocou no Instagram, falava, vocês estão de brincadeira, gente. Aí fala que é clubismo, porque eu sou santista, mas enfim, você paga e aí você ganha um certificado e você continua sem conseguir entrar naquele Isso, lugar. isso. Não dá, né? Não dá, não dá, Não dá. não dá. Você vê alguma semelhança de, vamos dizer, a atuação dos quilombos lá atrás? Uhum. É, alguma relação com vamos dizer, quando você cria um time de várzea, como foi do Negritude, eu digo no sistema, no que, assim, no que se relaciona à resistência, ao enfrentamento. Aqui a gente consegue se proteger e a partir daqui a gente consegue se organizar e buscar os nossos direitos, ou não? Ou seria uma forçação de barra? Eu acho que é só um pouquinho de forçação. Um Não, no pouquinho. sentido que, assim, os quilombos eram uma sociedade, né, organizada, com regras, com dinheiro, né, era algo muito complexo, e por essa complexidade é que a gente não sabe as histórias dos quilombos, né?
porque, de fato, o Quilombo ele foi um espaço que rompeu com a estrutura da época, né? Eles Hum, formaram uma comunidade e que foi dizimada, né? E que os quilombos viveram por muitos anos e conseguiram, inclusive, criar a própria moeda, a própria forma de organização, as formas de trabalho, a divisão sociotécnica do trabalho, enfim, era de fato uma sociedade organizada. O futebol de várzea, eu acho que está mais próximo dos movimentos sociais mais modernos, certo, sabe? certo. Alguns com consciência, se a gente for pegar, por exemplo, os times de várzea, anarquistas e antifascistas, eles têm um programa, né? Eles têm os campeonatos, têm as disputas e tem um programa muito bem estabelecido que aquele jogo é para defender o território e tal. Os times de várzea mais comuns, dos homens que querem jogar bola e tudo mais, eles exercem esse papel sem muita consciência, Entendi. sabe isso? Então, Sim, assim, eles estão ali garantindo o lazer do final de semana. Como diria o Chico Buarque, sem a cachaça, né? Ninguém segura esse rojão. Então, sim, eles estão sim. ali garantindo aquele espaço. Mas eles não têm consciência que aquele espaço é um espaço de sociabilidade, é um espaço. Eles não têm um programa. Se a gente for pensar num programa, sabe, de partido, de Estruturado, tá, sindicato, entendi. estrutura, eles não têm esse Não programa, tem. mas eles estão ali garantindo isso. Tanto não tem que muitos times de várzea apoiam nas eleições deputados e vereadores que não necessariamente vão Sim. trazer benefício para aquele lugar, Aliás, né? na maior parte das vezes é isso. É o contrário. Então, assim, eu te ofereço É, uma grama sintética, você é, faz campanha, assim. isso. Meio que aqui em São Paulo, na eleição passada, a Várzea se organizou, a maioria dos times, para um ou dois candidatos ali que foram os mais votados. É. E aí, como é que a gente pensa as esquerdas no Brasil? Hum, Porque aí a gente não vai culpar o time que está apoiando o deputado ou o vereador de direita, mas como a gente pensa numa esquerda que nunca esteve aqui na periferia. exatamente. Que não fala com a Quem periferia. movimenta a periferia é o hip hop, que não é visto pela esquerda. Quem movimenta a periferia eram as mães crecheiras, lá na década de 80, eram as mães crecheiras, eram as mães que como não tinha creche, cuidava das crianças em casa, né? Quem que movimenta a periferia? São os times de várzea. Na pandemia, os times de várzea se organizaram para fazer cesta básica para a galera que mora ali no entorno do time. Eles não têm um programa contra a fome, o FMI, É, não, sim, mas eles se organizam e fazem cestas básicas durante a pandemia, né? é, E como é que então essa esquerda está apartada da gente, né? Eu faço parte da é esquerda, verdade. obviamente, mas o quanto eles estão lá nos gabinetes, estão lá nos comitês ou nas Roberta, universidades e não estão aqui, né? você lembra daquela fala do Mano Brown no Rio de Janeiro, Sim, do pessoal do é PT? isso. Vocês não falam com a gente. Os outros estão falando. Estão falando Pois de, é. de forma muito, muito ruim, né? Não, Muito na não, pelo amor de troca. Deus, é. É, É só isso, eles estão falando. O que é, eles sabe? falam, E né? assim, a gente tem aqui, tem os slams aqui na periferia, E os a gente slams? tem as batalhas de rap no final de semana, a gente tem os cursinhos populares organizados. Estou até aqui com a canequinha, depois que eu vi que é um Tudo cursinho organizado por mulheres, daí, né? assistentes sociais, cursinho Ivone Lara, são assistentes sociais que criaram um cursinho para Olha, assistentes sociais passarem em concursos públicos, com a ó, foto dela. com a falta Ai, dela. linda. Então, assim, a gente está se movimentando. Sim. A esquerda está lá passando e a gente está aqui se movimentando. Então, e assim, esses movimentos, alguns têm membros, por exemplo, o próprio Negritude, tinham pessoas que eram do MNU.
Movimento porque estava negro, ali, né? É, do Movimento tava Negro Unificado. unificado. Tinham pessoas que estavam no Negritude, que eram do MNU, mas eu não posso dizer que o Negritude era um movimento negro organizado, sabe? Entendi. Uhum. Tem esses times de várzea que tem pessoas de esquerda que vão se organizar, mas não, eu acho que não tem uma formalização, um programa, assim, dizer um comunismo bem clássico, assim, não tem um Sei, sei. programa. Marxista. É, Ô, Roberta, quando eu estava escrevendo o livro do Vladimir, ele e a mãe dele me contaram uma história, e o interessante é que eram as visões diferentes da mesma história. Então, duas versões, né, do mesmo fato. E depois eu contei isso que eu vou te contar agora para o Joel Zito Araújo, sabe quem é? Um cineasta. sei. Sim. E aí eu falei assim, Joel, ele estava me contando, Vladimir, que ele estava no carro com a mãe e ele foi abordado pela polícia, né? E a polícia, quando ele parou, o carro parou, tá, o policial falou para ele parar, ele parou, o policial não o reconheceu, ele já era o Vladimir do Corinthians, mas ainda no começo, mas já era meio conhecido. Costa aí, neguinho, né? A mãe dele, a dona Diva, mãe do Vladimir, já, já, porque já, que foi? E o Vladimir, não, peraí, porque deu o documento. Tem uma diferença que é o seguinte, a dona Diva ia pro pau. Ela brigava, ela falava, ela gritava. O Vladimir não gostava, sabe do que quando ele era criança? Ele não gostava eu vou chamar de escândalo, tá? Ele não gostava da gritaria. Ele falou pra mim, não gostava daquela gritaria. Então, ele, ao longo da vida dele, pelo menos do final da infância, adolescência e tal, ele descobriu um jeito de é, atuar sem brigar. Ele queria era conversar tal. O Joel, quando eu contei isso, falou assim, mas isso, e quando a mãe dele falava assim, ó, não se meta em confusão, quer dizer, e se você se meter em confusão, resolve na rua, não traz para cá, que você vai apanhar. Tudo isso era uma maneira de se proteger por ser Sim, negro. sim. É, então, é um negócio que é duro, porque ele tem amigos que muitas vezes se revoltaram diante de algumas situações aparentemente se revoltaram mais do que ele. Mas não é verdade, é porque ele estava introjetado nele. O sofrimento dele estava dentro dele. E ele, tanto que ele, às vezes, ele falava para alguns amigos, ele falava assim, vocês não entendem nada, vocês são brancos. O que que é? Ótimo. Quem está sentindo sou eu, você não está sentindo nada. Eu falei, não, mas como não? Eu estou vendo, o cara te xingou, não sei o quê. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre É, é eu complexo, acho né? e eu acho que isso tem a ver com a questão que a gente estava falando no começo, se o jogador se posiciona ou não, Hum, né? sim. E aí, pensando, na questão do racismo, por que que a gente exige tanto que os jogadores negros se posicionem, sabe? É. Eu sempre vou falar do Pelé, porque o Pelé foi quem foi, dispensa qualquer descrição. Ele foi o rei, Uhum. virou adjetivo, né, no Sim, dicionário. sim. É, mas ele morreu e o Neymar não foi no velório, né? Assim, ele morreu e não gerou uma comoção nacional. Só que ele foi o melhor no que ele se propôs a fazer, melhor no mundo do que ele se propôs a fazer. E aí, toda vez que vai falar de Pelé, fala: olha, o Pelé era o melhor do mundo, era o rei, mas Tem sempre mais. ele não assumiu a filha, mas ele não se posicionou, mas ele não lutou contra o racismo. E aí a gente pega o Zico, que, gente, por favor, não estou comparando um com o outro, mas, né? O Uhum. que chega próximo, a gente Sim, pega o Zico, sim. ninguém sabe da vida do Zico, ninguém pergunta se o Zico se posicionou ou não se posicionou. E aí é sempre essa coisa de quem sofre a violência é que tem que se posicionar, né? E ao não se posicionar vai ser cobrado.
né? Só que a própria existência daquela pessoa está lhe cobrando todo o tempo, né? Então, assim, e aí você faz o quê? Você tem que arrumar estratégias. Tem pessoas que Exato. vão sofrer, tem pessoas que vão gritar, como a mãe do Vladimir, tem Uhum. pessoas que vão se organizar politicamente, porque em cada pessoa o racismo vai parecer de um jeito. Só que em todas elas vai ter um componente comum que é a questão da ansiedade. Não é essa ansiedade que agora nós vivemos no mundo dos ansiosos, não é isso. Mas que o Frantz Fanon vai trazer isso no seu livro, que é Ele é o você quê? sempre. O Franz O Fanon. Frantz Fanon é um teórico que eu posso dizer que ele está na moda agora, que bom, e ele está na moda por conta das cotas raciais, porque a população negra está acessando a universidade e questionando o que se estuda na universidade. Tá. Então, os grupos negros estão trazendo à tona o Frantz Fanon. Rapidamente, o Frantz Fanon foi um psiquiatra na Uhum. década de 50, que nasceu na Martinica, mas estudou na França. Ele, além de médico e psiquiatra, ele foi um militante, lutou pela libertação da Argélia, então ele não só produzia, mas ele pegava em armas e ele morreu Olha. muito jovem. E fazer uma publi, que é uma publi do bem, tem uma exposição aqui em São Paulo, no Museu das Favelas, em homenagem ao Franz Fanon, que Olha. ela começou faz 2 semanas e vai até maio, se eu não me engano. Dá um Isso tudo serviço. Onde é que fica o Museu das Favelas? Dá um serviço o para Museu quem das está ouvindo. Favelas fica em frente ao pátio do colégio, no metrô Sé. É Pronto. uma exposição de vários artistas homenageando Franz Fanon. E aí você consegue conhecer um pouco da história. Os dois livros mais famosos é Peles Negras, Máscaras Brancas, que foi o TCC dele, Hum. e Condenados da Terra. Fecha parênteses de quem é Franz Fanon, é tudo isso. E ele discute que a população negra ela sempre vive numa situação de ansiedade porque ela sempre vai se antecipar ao que vai acontecer. Então, por exemplo, o Vladimir está lá no carro e a polícia chega, ele sabe que ele pode ser morto, então ele se cala, né? A pessoa vai entrar num lugar e ela fala: será que eu vou sofrer racismo? Então eu coloco a melhor roupa, ou eu assumo uma postura diferente. Ou então eu antecipo ao racismo e faço brincadeiras racistas para me proteger do racismo que talvez eu sofra. E essa ansiedade, essa antecipação todo o tempo vai gerando um sofrimento até chegar ao adoecimento mental, que é a tese do Franz Fanon, sabe? Então é isso, o Vladimir vai silenciar, né, nessa situação, porque ele foi uma pessoa que não silenciou. Aliás, né, a democracia corintiana, a gente vai aqui no estádio, tem uma estátua gigantesca do Sócrates. A UPA, né, que é o Serviço de Saúde Federal que tem aqui, leva o nome dele. O complexo viário de ruas também é o Sócrates. É, Cadê mas o Vladimir? lendo o seu livro e lendo o livro do Florenzano e vendo, e a gente vai conhecendo a história do Vladimir, É, ele organizava, né? Ele era o cabeça, né? Ele que exatamente. ia lá na fábrica, né? Exatamente. Conversar. Quando Sócrates fazia as bobagens, quem fazia a mediação com os trabalhadores da fábrica era o Vladimir, né? E a Exatamente. gente entende que um cara que é médico, chama Sócrates, tem a intelectualidade. E um cara negro que veio E da várzea, da branco, né? periferia, Branco, classe tem média, branco. alta, tal. Depois. Agora, um cara negro que veio da periferia, de uma Exato. família extensa, não vai ter intelectualidade, né? E aí isso vai gerando todo o sofrimento que o racismo traz, né? E você sabe, Roberta, que falando especificamente do Sócrates e Vladimir, primeiro, bom, você leu o livro, o Vladimir foi o cara que recebeu o Magrão aqui em São Paulo quando ele veio para o Corinthians. E o Sócrates queria ir embora, né? Que ele não estava aguentando a pressão da torcida e também porque ele fez um mau contrato, ele ficou com pouco dinheiro aqui. Mas aí o Vladimir que segurou a barra dele. Peraí, calma, não é assim, não sei o quê.
E a outra coisa é que no documentário Democracia em Preto e Branco, dirigido pelo Pedro Asbeg, tem uma cena em que o Sócrates está sentado numa quadra, tal, não é o plano fechado nele e tal, e ele é assim, ué, Vladimir? O Vladimir talvez tenha sido o braço mais importante da democracia corintiana. O Magrão fala isso. Porque o Magrão era um cara apaixonante, era uma delícia conversar com Sócrates, mas ele era Tá. completamente louco. E era um puta barato, mas era completamente louco. Ele falava uma coisa hoje, amanhã ele falou outra. Então, tinha assim uma coisa que ele precisava de. Peraí, vem cá, Magrão. Sabe? Que o Vladimir tinha. O Vladimir ele tinha uma linha que ele seguia. Uhum, E acho que isso fica claro no livro, né? Na história dele. E a outra coisa que você me fez lembrar é quando você falou do pessoal do Negritude no começo, que andava tudo arrumadinho, né? O uhum, Vladimir, você sabe que uma das coisas que eu acho que fazem parte é, desse bojo todo de eu preciso me proteger, sempre muito arrumado, as roupas sempre muito bem passadas. Sabe a coisa assim que você fala, nossa, o tênis, um monte de tênis, tudo limpo. Quer dizer, tinha também, até hoje ele é assim, até hoje. Você às vezes vai na uhum. casa dele, ele está em casa, ele está todo arrumado. É, E ele gosta, ele é vaidoso e tal. Mas tem a ver com isso também, sabe? tem, tem, É. tem a de você evitar. E o Vladimir, assim como o Pelé, é, eles não têm, entre aspas, passabilidade. Eles são negros e ponto, sabe? Eu não estou dizendo que não gere sofrimento as pessoas pardas como eu, mas que fica nessa coisa, né? É muito que o povo fala, é muito preto para ser branco, é muito branco para ser preto, mas isso é uma bobagem, porque É. a população negra é formada por pretos e pardos, Hum? né? Porque agora tá Hum? uma moda aí de uma parditude que é uma aberração. Ah, tá. É. Mas porque, enfim, se quer saber quem é negro, quem não é, pergunta para a polícia, né? A polícia não É, erra, é né? verdade, verdade. Mas o Vladimir não tem passabilidade, não dava, um moreninho, não, ele é uma pessoa negra, preta, retinta, assim como Sim, Pelé, né? sim, sim. Né? Você não tem como sair disso, né? E Que muita era gente a coloca o coisa. mais também, né? Para ele. É, Não, e Vladimir, tá aí isso, mais. isso, isso traz o apagamento dele da história. O máximo que você sabe do Vladimir sobre a democracia corintiana é a foto com a Rita Lee, Olha que loucura. né? E assim, eu pergunto para os Que loucura. corintianos, vocês sabem quem é o Vladimir? Ah, sabem. Você sabe que se eu te falar de democracia corintiana, quem você lembra? É o Sócrates. Exatamente. E aí, sendo o nome de rua, sendo o nome do UPA, Isso é. tendo a estátua Estátua. gigante lá no Salão Nobre, né, em frente ao bar do Zeca Pagodinho, que é ótimo também. É o É, Sócrates que está lá, né? A foto de Costa escrito democracia é o é Sócrates, a né? camisa 8. É isso aí. É ele mesmo. É. Gente. Agora, eu tava. Cadê aquela foto? Olha essa foto aqui, ó. Isso aqui me deram de presente, o pessoal da USP. Eu fui fazer uma palestra lá. Eles recortaram a foto do Sócrates Casagrande Vladimir levantando o punho e Uhum. me deram essa aqui, ó. Ah, linda. Só Tá no ele. livro, né? Mas tá ele tá junto com o Casão e com o Sócrates, né? Aqui eles recortaram e me deram isso, só ele. É isso, né? É, Ai, ai, é- ai. Ô, Roberta, e o machismo no futebol de várzea, hein? Muito presente ainda? Porque ele continua presente na nossa sociedade, apesar das mudanças e tal, mas ele tá sempre ali. Pensando nisso, nessa coisa do futebol de várzea não ter o programa, vai acontecer do machismo, e acho que mais, assim, se a gente pegar os times mais tradicionais, que têm campeonatos e tudo mais, no tempo que eu fiz a pesquisa, não É. tinha nenhum jogador gay, por exemplo, assim como futebol profissional, sabe? Que foi A gente, início dos anos 2000? Não, foi depois, né? é, a Pesquisa. pesquisa eu fiz agora, pesquisa eu fiz Ah, a tá, partir de 2015. tá.
Que aí a gente pensar que é um momento que isso está mais Sim, sim, explícito, né? Assim, que essa pauta não está mais explícito, que essa pauta é a pauta do está dia, presente. né? É. E aí a gente tem times de várzea, mas que são comunidades LGBTs que estão se organizando, mas não vi jogadores trans ou os jogadores é, que se autodeclaravam gays jogando na várzea. Vai, vou colocar aqui tradicional, só Uhum. para fazer essa Tá, divisão, tá. já que são várias várzeas. E a questão da mulher, no Negritude, é bem interessante, porque o Negritude tem uma questão que eles valorizam muito, que é a questão da família, Hum, como se o time fosse uma grande família. E aí, as mulheres têm papéis que historicamente foram destinados às mulheres. Então, assim, de fazer a comida, de cuidar das crianças e etc. Mas aquilo está dentro de uma lógica quase que familiar. Então, você pensar a questão do machismo é muito tênue também, sei. por exemplo, do que eu acompanhei no Negritude. Ao mesmo tempo que tinha essa questão muito dos papéis históricos determinados, a gente teve a Cristina como presidente do clube por duas gestões. A Cristina era porque faleceu, mas enquanto a gente falar dela, a memória dela vai estar viva, né? Uhum. Ela era assistente social. Quando ela faleceu, ela ainda estava trabalhando no Tribunal de Justiça como assistente social e também ela era advogada. Então, isso facilitava muito. Eu fiz uma entrevista longa com a Cristina. Aí no livro tem um pedacinho, mas eu fiz É, uma entrevista longa com ela. E ela conta que não dá para dizer que o fato que o time era super revolucionário e colocou uma mulher como presidente. Não sim, é bem isso. sim. Mas ela tinha as habilidades, inclusive técnicas, e teóricas, para gerir um clube, porque ela era assistente social e era advogada, e ela sabia fazer o estatuto do time, ela conseguia organizar isso e ela foi presidente por duas gestões. E ela acompanhava o time até hoje. Ela acompanhava mais, assim, eu encontrava com ela no campo, ela ia É. sempre nos jogos do cinquentão, do sessentão, ela estava lá na torcida e estava nas festas, mas não era mais tão atuante na diretoria, né? É, E ela conta que teve situações de machismo com ela, obviamente, mas que ela tinha esse conhecimento técnico que facilitava ela estar ali na direção de um clube tão grande, tão tradicional. E aí as mulheres no Negritude, elas circulam, assim, desde de organizar a diretoria até fazer atividades mais consideradas atividades femininas. Só que na várzea, no geral, a gente tem algo bem interessante que as torcidas são organizadas pelas mulheres. olha, é uma coisa comum Então, isso. assim, é comum as mulheres sempre estão à frente nas torcidas, elas sempre Olha são que muito barato. respeitadas na torcida. E por que que eu estou falando isso, né? Porque aí elas cuidam, tem mulheres que cuidam da parte dos instrumentos, Hum, dos sinalizadores, enfim, uhum, ao passo que nas torcidas organizadas dos times profissionais, tem torcidas que não permitem que as mulheres toquem instrumentos ou fiquem com o bandeirão. sei. As mulheres da torcida organizada que estão lá estão por insistência, estão, né, enfim, estão Sim, ali se organizando. Mas na várzea eu percebo que as mulheres têm um trânsito muito livre e às vezes são elas que organizam a torcida organizada, que também é algo que vale a pena estudar. Tem campeonatos de torcida, a torcida mais organizada que canta o jogo inteiro, já tem acontecido. legal. Esse ano aconteceu, e quem ganhou foi a torcida dos 11 garotos, que é uma torcida assim, incrível, que você também não está vendo nas arenas, porque a arena não deixa torcer. A arena é teatro, né? A Arena é teatro. É, A arena é teatro. Aí a torcida organizada vai lá e tira a cadeira, fala aqui não vai ter cadeira,
né? E aí leva a bandeira e esconde o sinalizador, leva o É, sinalizador, aí para o jogo, aí proíbe a camisa, porque o torcedor continua lá, mas a torcida, a camisa não pode, é, enfim, seria outro podcast, é mesmo. seria um outro É, podcast. é, Mas isso eu percebi das mulheres estarem ali no campo e estarem organizando a torcida. Então o machismo vai ocorrer, mas a várzea é mais livre, né? Assim, é, a várzea você chega lá, você chegando cedo, você gruda no alambrado e assiste o jogo. exatamente. Bom, Roberta, deixa eu botar de novo aqui. Nós tentando, tem tanta coisa que eu queria falar com você, sabia? Mas deixa eu só mostrar o livro de novo, ó. Esse Ah, aqui, legal. ó, o livro que ela escreveu, Campo de Terra, Campo da Vida, da Dandara Editora. Como é que chama o cara da Dandara? É O Juninho. Tiago? Não, Juninho. Tem o Tiago também. Tem, né? Tem o É, eu gosto dele. Tiago, É, o Tiago e o Juninho. E assim, fazendo o merchan do bem de novo, a faça. Dandara é uma editora, como que eu posso dizer? Bom, começa pelo Não é nome, que é lindo. alternativa, não é alternativa que eu queria dizer, mas é uma editora que Independente? tem independente, exatamente, uma editora independente que tem publicado os livros de homens e mulheres negros ou periféricos e que tem trazido esse debate, né? E tem trazido também os livros do Clóvis Moura, tem resgatado esse autor que é bem Que bom. importante, assim como o Franz Fanon, o Clóvis Moura é um autor que o movimento negro não aceitava porque ele era muito marxista e a Olha, academia não aceitava porque ele era muito negro. puta merda. Ele Oh, meu foi Deus. um autor maldito É, o autor maldito, é da verdade. melhor qualidade. É. Aliás, geralmente os malditos são lá em cima. E As aí ele pessoas não nunca foi percebem. professor da USP, ele nunca foi aceito na USP, assim. E as pesquisas dele sobre quilombos, o melhor de todos é o Isso Clóvis aí é Moura. uma mistura de mediocridade com preconceito em alto grau, né? Uma coisa bem Sim, quase sim. burra. Enfim. Roberta, adorei conversar com você. Ah, eu também, E eu tô assim me sentindo o máximo, porque eu via você na que isso? TV, e assim, imagina, nunca que eu ia imaginar que eu ia conversar com Imagina. você, te conhecer, enfim, É porque importante a gente pai era a discutir. pessoa, meu pai era a pessoa que ouvia o jogo no rádio com a TV baixa, entendeu? Então baixava a TV, aquela Oh, TV de seletor, TV de sei, sei. seletor, e o rádio. E depois assistia todas as mesas redondas e eu falava, gente, como eu não aguento esses homens falando. Eu odiava. E foi ele que falou para você quando criança, né? É um lugar onde E eu não você podia não ir. deve estar. É. Não, você não pode estar. Aí o Adivinha? jeito de eu estar foi Adivinha? depois, fiquei adulta e estou. E aí eu vou com ele, né? E ele fica todo feliz, né? Que E ele legal. falava assim, lá falava muito palavrão. Eu falava, pai, mas você fala muito palavrão o tempo inteiro, né? Em Essa casa? coisa da proteção, né? Mas, enfim, eu te Que bom. assistia, Hélio. Então, assim, eu Nossa, estou que muito, barato. muito feliz de estar Que aqui hoje. legal. Que legal. E do mesmo jeito que você falou do livro, que é bom quando a gente escreve e as pessoas retornam desse jeito, né? Era também muito assim quando eu fazia o programa. Teve uma vez que eu pedi uma informação para um cara da CET, ele olhou para mim e falou assim: Eu vou te dar a informação, mas aquilo que você falou eu não gostei, do meu time. Eu falei: Nossa, que legal! Então é muito bom, mas E o outro merchan do bem, que é o último, comprem o livro do Hélio e do Vladimir, que é incrível. opa, obrigado, isso aí. Natal vem E aí e assim, tal. Por quê? eu gostei muito, porque como você faz assim, tópicos, se você quiser É, só saber da infância do Vladimir, você vai lá e lê. Se você quiser saber mais para frente, lê. É muito gostoso o livro, mais eu fácil para adorei. ler, né? Essa É, coisa blocadinha. Tá bom. Então tá, Roberta, um grande beijo para você. Obrigado, viu? E a gente vai se eu que encontrar por agradeço o aí. convite. Sim, vamos sim. Vai ter o documentário do Vladimir, Sim, que também sim. me convidaram, eu estou lá Ah, falando, a é? gente vai se Ah, encontrar. que bom. Vai ter mais de um. Ele Vai, merece. merece mesmo. Tá bom? Obrigado, viu, Hélio? Obrigado, um beijão.
Obrigado pelo convite, viu? Foi um Imagina, prazer. obrigado a você. Um beijão. Tchau. Tchau. E depois desse papo com a Roberta Pereira da Silva, a gente volta logo mais, daqui a 15 dias, tá bom? Grande abraço. Tchau. Ponta de Lança FC, futebol e arte.